Caso surpreendente. Como de costume, o Nate começa a conversa fazendo um elogio, mas ela o interrompe e diz que ela não liga. Ele diz que vai ser rápido, mas ela fala que não quer e que está ocupada. Ele pergunta se ela tem namorado e agora, falando em espanhol, ela diz que não fala inglês. E o Nate diz que ela estava falando inglês até agora e deseja uma ótima caminhada para ela. Ele finge que não está vendo voltando e ela bate na porta do carro. Ele pergunta se está tudo bem e ela diz que está tudo bem. Então ele pergunta por que ela bateu na janela dele assim. Ela diz que agiu mal com ele. Ele pergunta se é verdade e fala que então ela caiu na real, que foi mal educada. Ela pede desculpa e ele pergunta se ela estava indo encontrar o namorado dela. E quando ela diz que não tem namorado, de uma forma irônica, ele pergunta se é verdade. E em seguida também pergunta quais são os planos dela para o resto do dia. Ela fala que só estava vindo de uma loja e que estava indo pegar o carro dela. Ele fala que tentou conversar com ela, mas que ela não demonstrou nenhum interesse em ouvir o que ele tinha para dizer. E ela diz que ela não tem o costume de conversar com estranhos. Ele fala que se ela tivesse dado uma oportunidade para conhecê-lo, em algum momento ele não seria mais um estranho. Ela pede uma segunda chance e como ele pergunta por que ele daria uma segunda chance, ela fala que ele está fazendo jogo duro. Ele fala que não está fazendo jogo duro, mas que ela deixou muito claro que não estava interessada. E ela diz que ela já admitiu o erro dela. Ela fala que agora ele que está sendo mal, diz que está muito quente ali fora e pergunta se ela pode entrar. Ele fala que está prestes a ir para uma reunião de trabalho e ela fala que ela vai também. Ele pergunta se ela também vai para a reunião e ela começa a rir. E ele pergunta o que ela vai fazer lá. Ela fala que quer entrar porque ali fora está muito quente. Ele pergunta se ela sabe o nome dele e como ela fala que não sabe, ele se apresenta. Ele fala que foi um prazer conhecê-la e diz que ele vai para a reunião. E mais uma vez ela pede para entrar. Ele pergunta se ela acha que ela merece entrar e ela diz que ela acha que ela merece uma segunda chance. Bom, e depois disso não demora muito e ele a convida para entrar. E já dentro do carro, nesse momento da conversa, ele a questiona porque no começo da conversa ela falou com ele de uma forma desrespeitosa. Ela fala que já pediu desculpas e que ela passou a impressão errada para ele, que ele não deveria ficar pensando muito sobre isso. Ele fala que pelo menos ela poderia ter falado com ele de uma forma educada e já ela diz que todo estranho que se aproxima ela já fica preocupada. Ele fala que se aproximou dela de forma educada e que não tem nada nele que a fizesse achar que ele fosse alguém perigoso. E já ela diz que nunca se sabe. Ele fala que pra ele tanto faz porque ele não curte interesseira e que sendo assim vai ser melhor ela dar um fora do carro dele. E como ela diz que ele não está falando sério, ele pergunta se isso parece uma piada ou se ele está rindo. Ela pergunta se ele tem algum problema e por que ele a convidou para entrar se ele não está interessado. Ele fala que se interessaria por ela se ela realmente tivesse gostado dele e se não fosse interesseira. E depois que ela diz que não voltaria se não tivesse interessada nele, ele fala que ela só voltou porque viu o carro dele. Ela fala que pra ela tanto faz e já ele pede para ela sair do carro dele porque ele não gosta de interesseira. Ela fala que nunca deveria ter voltado e que a essa hora ela já estaria no carro dela. E como ela também diz que ele tem algum problema, ele fala que ela que tem algum problema. Ele deseja uma ótima caminhada para ela e já ela diz: "Vejo você no topo". E ele começa a rir e diz que ele espera que ela chegue lá. Onaí aborda essa garota, pergunta se está tudo bem e se apresenta. E como ela não diz o nome pra ele, ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela diz que sim e ele fala que se ele fosse o namorado dela não a deixaria andar a pé e nem sozinha. Mas ela responde dizendo que ela só está indo num lugar ali perto. Ele fala que ainda assim não deixaria uma mulher tão bonita quanto ela andar a pé. Ela agradece e diz que mais e ele a interrompe e pergunta o nome dela, mas ela diz que isso não importa. Então ele diz que tudo bem e deseja um ótimo dia para ela.
Quando ela volta, ele pergunta o que aconteceu, e ela pergunta se o carro é dele, e ele diz que ela sabe a resposta. Ela diz que pode ser de outra pessoa e ele fala que é dele. Ela pergunta para onde ele vai e ele fala que vai cuidar dos negócios dele. Ela pergunta se ele está muito ocupado e ele fala que está muito ocupado e pergunta o que ela quer. Ela diz que se ele não tivesse muito ocupado, eles poderiam almoçar, e já ele pergunta sobre o namorado dela. Ela diz que tem namorado, mas que ela só disse um almoço. Ele fala que já almoçou e que também não quer ter problemas com o namorado dela. Ela pergunta se ele gosta de beber, ele fala que não gosta de beber e diz que vai nessa. Ela pede para ele esperar e pergunta por que ele não está querendo conversar com ela. E depois que ele diz que ele não quer perder o tempo dele, ela fala que ele não vai perder o tempo dele. Ele fala que ele espera não perder o tempo dele, mas ela fica sem entender. Ele pergunta o nome dela e ela diz que o nome dela é Denise. E em seguida ele repete o nome dela, diz que é um prazer conhecê-la e pergunta há quanto tempo ela está namorando. Ela diz que há 2 anos e ele pergunta por que ela está falando com ele. E ela fala que, para ser sincera, porque ela gostou do carro dele. Ele pergunta se então ela está conversando com ele por causa do carro dele e pergunta se ela vai trair o namorado dela por isso. E como ela fala que não disse que vai trair o namorado dela, ele fala que ela convidou para almoçar. Ele fala que para ele isso está parecendo traição e pergunta se ela gostaria que o namorado dela convidasse outra garota para almoçar. Ela para um pouco para pensar e diz para ele que o relacionamento dela não anda muito bem. Ele fala que entende e pergunta o que ela quer falar com ele. Ela fala que só ia perguntar o que ele ia fazer agora e ele fala que ia cuidar dos negócios dele. E em seguida ele fala que ela realmente é muito bonita e que ele gostou da tatuagem da perna dela. Ele fala também que ela realmente é linda, mas que é uma pena que ela não é fiel. Ela pergunta como ele sabe disso. Ele fala porque ela está conversando com ele agora. Ela diz que só está querendo conhecê-lo e já ele pede para ela dar uma volta. Ele fala que definitivamente ela é muito bonita e em seguida diz que vai ser melhor eles continuarem a conversa dentro do carro. E nesse momento, dentro do carro, ele pergunta se ela tem namorado, o que ela está fazendo ali com ele. E fala que ela admitiu que voltou para falar com ele por causa do carro dele, que isso faz dela uma interesseira. Ela fala que só gosta de coisas legais e já ele fala que ela tem um namorado. Ela fala que tem namorado, mas que ela não está fazendo nada errado. E ele fala que isso não está certo. Então ela fala que ele quer dizer que ele nunca traiu as namoradas dele. Ele pergunta como assim e fala que nunca traiu a namorada dele. Ela pergunta se ele contava tudo o que ele fazia e ele fala que não tem nada para esconder. Ela fala que isso é uma loucura e ele pergunta como assim uma loucura. Ela fala que não acredita no que ele está falando, ele fala que está falando a verdade e que ela deveria pensar em fazer a mesma coisa. Em seguida ele fala que tem um lugar que ele precisa ir agora e que de qualquer maneira ele deseja um ótimo dia para ela. Ele fala para ela ter uma boa caminhada e já ela deseja um ótimo dia para ele. O Nate se aproxima dessa garota, dá um oi e fala que ela tá muito bonita. Ele pergunta pra onde ela vai e fala que o nome dele é Nate. Ele pede pra ela esperar, mas ela diz que está indo encontrar uma amiga dela. Ele pergunta o que elas vão fazer de bom e ela fala que só vai dar uma volta com a amiga dela. Ele pergunta o que ela vai fazer depois e ela diz que não sabe, que vai depender do que tiver rolando. Ele fala que acabou de se mudar pra cidade, muda de assunto e fala que ela tá muito bonita e que ela ficou muito bem de rosa. Ele pergunta se ela tem namorado e como ela diz que não, ele pede o número dela. Ela diz que não vai dar o número dela pra ele porque ela ainda não o conhece. Ele pergunta se então ela tem alguma rede social. Então ela acaba resolvendo passar o Instagram dela pra ele. E depois disso ela fala que vai nessa e ele pede pra ela esperar e pergunta por que ela está com tanta pressa. Ela diz que precisa ir encontrar a amiga dela. Ele fala que pensou que ela pudesse mostrar o lugar pra ele, mas ela diz que realmente precisa ir. Quando ela percebe que ele vai entrar no carro, ela chama por ele, mas ele finge que não ouve. E agora, quando ela volta, ele pergunta o que ela quer. Ela pergunta se ele fechou a porta na cara dela. Ele diz que só estava indo embora e que ela disse que estava indo encontrar a amiga dela.
Ela diz que ainda tem alguns minutos e ele pergunta se é verdade porque ela só percebeu isso agora. Ela fala que só ia sair pra beber com a amiga dela e que não é nada muito sério. Ela pergunta se ele é novo na área. Já ele pergunta se ela lembra disso e também pergunta por que ela não quis falar com ele no começo. Ela fala que não sabe, mas que talvez seja porque ela ia encontrar a amiga dela e que ela pensou que talvez ele pudesse dar uma carona pra ela. Ele fala que entende, só que ele está indo na direção oposta dela. E como ela diz que dependendo ela também pode ir na mesma direção que ele pede pra ela esperar e pergunta se ela vai dispensar a amiga dela. Ela diz que sim e fala que eles podem fazer alguma coisa agora. Ele pergunta se ela conhece algum lugar que eles possam ir, já que ele não está muito familiarizado com o lugar. Ela diz que sim e começa a citar alguns lugares ali perto. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele a convida para entrar no carro e ela não pensa duas vezes. Ele fala que está percebendo que rosa é a cor favorita dela. Ele diz que as roupas, a bolsa e as unhas dela são rosas. Ela fala que é verdade que ela gosta muito de rosa e que ele ainda vai descobrir muitas coisas sobre ela. Ele pergunta que tipo de coisa, mas ela diz que ela também precisa descobrir algumas coisas sobre ele. E como ele pergunta o que exatamente, ela diz o limite do cartão de crédito dele. Então ele fala que ele tem um cartão de crédito Black. Ela diz que adora esse tipo de cartão porque não tem limite. E já nesse momento da conversa ele pergunta por que ela só resolveu falar com ele depois de ver o carro dele. Ela diz porque ela não tinha como saber se ele era um cara normal ou não, resumindo, um pobre. Ele pergunta de quem é a culpa, já que ela não deu nenhuma chance pra ele e pergunta se ele é feio ou algo do tipo. Ela diz que não e ele fala que ela ainda não respondeu. Ela diz que simplesmente ela não gosta de homens comuns porque ela não é uma mulher comum. Ele pergunta o que faz ela pensar que ela não é uma garota comum. Ela diz que ela tem uma casa muito boa e também um carro. Ele fala que não vai mentir pra ela e diz que se eles levarem isso adiante, eles vão estar desperdiçando o tempo um do outro. E diz que ela está demonstrando ser extremamente interesseira. Ela diz que sinceramente não entendeu porque ele pediu pra ela entrar no carro. Então ele diz que ela que quis entrar no carro. Ela fala que é verdade, mas que ela pensou que eles fossem sair pra algum lugar. Ele fala que se realmente ela estivesse interessada em sair com ele, tinha falado com ele logo no começo. E diz que como esse não é o caso, pede pra ela sair do carro dele. Ela diz que ele é extremamente estúpido e já ele diz que ela é extremamente interesseira e pede pra ela sair do carro dele.